Olá! Vamos continuar com as nossas histórias maravilhosas da Palavra de Deus? Mas antes, vamos lembrar um pedacinho da nossa última história? Lembrando que a mulher de Potifar, ela mente para o seu esposo sobre José, e Potifar fica com muita raiva de José, achando que José é que queria namorar sua esposa. Então ele manda jogar José lá na prisão. Que triste, que momentos difíceis que José estava passando. Nós aprendemos com essa história que Deus, ele estava com José o tempo todo. Que Deus, ele está comigo. E Deus está aí com você. E te ajuda nos momentos mais difíceis, assim como ele ajudou José. José agora na prisão, Deus continuava com ele, como a Bíblia diz. E Deus o abençoava. E lá na prisão tinha um carcereiro. O carcereiro, ele era responsável por tudo que acontecia na prisão, pelos presos. E ele, olhando para José, ele viu que José era um homem diferente, era abençoado. Então, Deus coloca no coração dele para ele ser bondoso com José. E ele faz de José o responsável por tudo ali naquela prisão. Então José agora, ele tinha a chave das celas, ele cuidava dos presos. A Bíblia, a palavra de Deus diz que o carcereiro, ele já não cuidava mais de nada ali. Tudo estava por conta de José. José era o responsável por tudo ali. Que Deus maravilhoso! Aonde José vai, mesmo que maltratem José, Deus está sempre cuidando de José. Deus está sempre cuidando de mim. Deus está sempre cuidando de você. Porque Deus, ele ama você muito. Você é precioso para ele. Nunca se esqueça disso. Procura ter isso sempre na tua memória. Você é precioso para Deus. Ele ama você. Você pode perguntar assim, mas como é que tu tem tanta certeza que Deus me ama? Como é que eu posso dizer isso para você a todo momento, que Deus te ama e que você é precioso para Ele? É porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz isso. João 3,16, eu tenho ele aqui bem grande e eu vou mostrar para você. João 3,16, isso aqui está lá na Bíblia. Ele diz assim, olha, porque Deus, ele tanto amou o mundo, então ele amou você. Você pode pôr seu nome aqui. Deus, ele te amou tanto, não tem palavra para dizer o tamanho. E diz aqui, olha, que deu o seu, que será que ele deu? Filho unigênito, ou seja, ele nos deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão pelos nossos pecados. Ele morreu numa cruz por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Mas Jesus, o túmulo dele está vazio. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então Deus, ele nos amou tanto que ele nos deu seu Filho unigênito. Para que Deus fez isso? Para que todo o que nele crê não pereça. Se você crê nele de todo o seu coração, você não pereça. O que é perecer? É estar separado, longe de Deus. Deus não quer te ver longe dele. Deus, ele quer te ver perto dele. Ele quer que você saiba disso, que ele te quer juntinho dele. Então, se você crê, Deus não quer que você pereça, mas ele quer que você tenha a vida eterna. Ele quer te dar a vida eterna. A vida eterna é uma vida que nunca vai acabar e que você vai viver sempre ao lado de Deus. Isso não é maravilhoso? Essa é a mensagem que Deus quer que você saiba o
quanto ele ama você. E isso está aqui, ó, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Por isso que Deus estava sempre com José. Deus amava José e José amava o Senhor. Mas lá na prisão, certa vez, dois homens, o padeiro e o copeiro, eles foram presos. O faraó mandou prendê-los. Eles eram homens que serviam a faraó. E eles estavam lá na prisão e José cuidava deles. E certa noite, os dois tiveram um sonho na mesma noite. E quando José chegou de manhã, eles estavam tristes, preocupados, porque eles não conseguiam entender aquele sonho. E era um sonho muito forte, que eles não conseguiram nem dormir direito. Eles estavam preocupados e tristes. E José perguntou o que houve, eles contaram para José, e José disse para eles: olha, Deus, ele dá toda a interpretação. Conta para mim seu sonho e Deus vai dizer o que significa. E assim eles contaram para José o sonho dele. O copeiro, ele disse para José que sonhou com um pé de uva e tinha 3 galhos. E nesses galhos saíam uvas, tinha flores também, e ele pegava aqueles cachos de uva e ele espremia no copo do faraó. E ele dava para o faraó beber. Então José disse assim: olha, aqueles 3 galhos são 3 dias. Você, dentro de 3 dias, o faraó vai mandar soltar você. E você vai servir para ele o vinho conforme você fazia antes. O copeiro, ele ficou muito feliz. O padeiro, quando ele viu que José interpretou o sonho do copeiro, ele também foi contar o sonho dele para José. E ele disse para José: eu sonhei que na minha cabeça tinha 3 cestos. Nesse cesto tinha tudo quanto é tipo de pães. E lá em cima, no último cesto, tinha tudo aquilo que Faraó gostava de comer. Todas as delícias que Faraó gostava. Só que vinham as aves do céu e elas começavam a comer em cima da minha cabeça. José falou para ele assim: olha, esses 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias, você vai ser solto também. Só que o faraó, ele vai mandar matar você. O padeiro, ele ficou triste, né? E José, ele disse uma coisa para o copeiro. Ele disse assim para o copeiro: olha, quando você sair daqui, lembra de mim, seja bondoso comigo, diga para o faraó que eu estou aqui, mas que eu sou inocente. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que quando o copeiro saiu, ele se esqueceu de José. Sabe, muitas vezes as pessoas esquecem da gente, mas Deus, ele não esquece. Deus, ele não esquece de mim. Deus, ele não esquece de você. E nós vimos por quê? Porque ele nos ama. E assim, José ficou lá na prisão e a Bíblia diz que passaram-se 2 anos. Depois desses 2 anos, José preso lá, o copeiro esqueceu de José, mas a Bíblia diz que certa noite o faraó, ele tem um sonho que ele não consegue dormir. Ele sonha com 7 vacas gordas. Essas 7 vacas, elas saem do rio Nilo. Tá vendo? E sai do rio Nilo logo depois 7 vacas magras. E essas 7 vacas magras, elas vêm e comem as 7 vacas gordas. Faraó dorme, depois ele sonha de novo que de um galho só nascem 7 espigas bem gordas, bem bonitas. E depois sai também dali, de outro galho, vem 7 espigas, murcha, magra, queimada do sol. E essas 7 espigas, elas comem também aquelas 7 espigas gordas. Faraó manda chamar os seus sábios. Ele quer saber o significado daquele sonho. Mas ninguém sabe dizer para Faraó o que aquilo significa.
Nenhum sábio lá do reino, nenhum daqueles homens inteligentes conseguem dizer para Faraó o significado daquele sonho. Então, o copeiro, ele se lembra de José e ele fala para o Faraó aquilo que aconteceu na prisão. E o Faraó agora, ele manda chamar José para José dizer o significado do sonho. E a Bíblia diz que José, ele vem, ele troca de roupa, José faz a barba e agora ele vem diante de Faraó. E Faraó conta para ele todo o seu sonho, né? Aquilo que ele tinha sonhado. E José, ele fala para o Faraó que Deus é o Deus de toda a interpretação. E é Deus que vai dar o significado. E sabem o que Deus faz? Deus diz para José o significado do sonho e Deus diz para José a solução do problema, o que o faraó deve fazer. E José disse, aquelas 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas significam a mesma coisa. São 7 anos de muita comida que vai ter aqui no Egito, muita fartura. Mas depois dos 7 anos de fartura, as 7 vacas magras e as 7 espigas magras, vai vir 7 anos de fome. Então, faraó, eu aconselho que o senhor escolha um homem inteligente, sábio, e que ele construa bastante lugares para guardar bastante comida no período de fartura, para que quando vier o período de fome, o Egito tenha muita comida. Então, a Bíblia diz que todos ali no reino e até o faraó achou o conselho de José bom, maravilhoso. E faraó disse assim, onde terá no reino alguém desse jeito? Quem é como José, que tem o Espírito de Deus? Eles viram que José ele era diferente. José, ele tinha o Espírito de Deus. Você sabia que você pode ter o Espírito de Deus morando em você? Quando você aceita Jesus como Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem morar dentro da gente e ele nos torna uma pessoa diferente. Por isso José era diferente. Ele amava o Senhor e ele tinha o Espírito do Senhor. E assim, o faraó, ele fala para José, José, você vai ser esse homem. Você vai resolver essa situação. Você é o homem escolhido. Você vai ser o governador de toda a terra do Egito. E a Bíblia diz que Faraó pegou seu anel, colocou no dedo de José e disse, todos aqui no reino vão te obedecer, José. Tudo que você falar, eles vão fazer. Você só vai ser abaixo de mim no meu trono. Fora isso, você é autoridade em todo o Egito. Que Deus maravilhoso. José era um escravo, não era nem egípcio, mas Deus, ele amava José e Deus, ele não esqueceu de José. Fez de José o governador do Egito. Deus, ele não esquece de você. Às vezes a situação está difícil, mas procura se lembrar que Deus, ele não esquece de você. E agora, o que será que vai acontecer com José? Que coisas mais maravilhosas Deus vai fazer na vida de José. Você quer saber? Eu quero muito saber e eu quero muito contar para você. Se Deus disser que sim, na próxima história, o próximo vídeo, estaremos aprendendo juntos da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Lembre-se, nós amamos você, você é precioso para o Senhor, mas Jesus, ele te ama muito, muito, muito mais. Fique com ele, em nome de Jesus. Amém.